discutir um pouco como que o marxismo e sobre as possíveis relações entre o marxismo como base teórica que pode orientar práticas insurgentes em psicologia ou um processo de crítica e autocrítica da psicologia com a finalidade de aprender o indivíduo de uma forma não reducionista, etc. E, basicamente, a minha tese, as duas teses fundamentais que eu vou colocar aqui, a fundamental de todas, é o seguinte, o centro do problema na articulação entre psicologia e marxismo está na relação entre conflitos sociais, né, e uma teoria que é crítica, tanto do capitalismo quanto das ideias produzidas dentro do sistema capitalista, como o marxismo, né? Por isso, teoria social crítica. Não é nenhum débito ao Adorno, etc., mas a Escola de Frankfurt não tem o monopólio do termo teoria crítica, né? E aí, para falar disso, eu quero começar destacando que hoje há um grande problema para a gente discutir sobre as relações entre marxismo e psicologia, que está relacionado com a grande ofensiva ideológica que se desenhou ao longo do século XX, a partir do último quarto do século XX, e que tem relação com algumas coisas que a gente vai discutir aqui. Então, eu queria dizer o seguinte, muitos colocam, né, hoje, né, que o afastamento de psicologias críticas do marxismo, né, a perda de espaço que o marxismo ocorreu em relação às ideias marxistas, teses marxistas no interior da academia, ou mesmo de essa ofensiva anticomunista, antimarxista que existe na nossa sociedade hoje, que se manifesta com escola sem partido, se manifesta com tudo, sei lá, né, você defender a mera república é sinônimo de comunismo, né, essas tolices que a gente tem que escutar todo dia, isso não tem nenhuma relação com limites teóricos ou práticos do marxismo. Por mais que, sei lá, muitos teóricos pós-modernos, pós-marxistas, decoloniais, etc., afirmem que um certo tipo de feminismo liberal e racionalista também afirme, né, que o marxismo tem limites insuperáveis, etc. O fato é que o processo de marginalização do marxismo, seja na psicologia, seja na academia, seja na sociedade em geral, tem muito mais relação com problemas ideológicos, com os limites ideológicos, com as lutas e disputas ideológicas da nossa sociedade, do que com limites teórico-práticos do marxismo, né? Não foi por um fracasso nos temas fundamentais que o marxismo, não foi por um fracasso do marxismo explicar temas fundamentais que são vigentes na nossa sociedade que o marxismo deixou de ser vigente. O marxismo deixou de ser vigente por um processo ideológico que eu vou tentar mapear rapidinho nessa abertura aqui. Com isso, eu estou dizendo o seguinte, eu concordo muito com a máxima sartreana lá de que o marxismo é a filosofia insuperável de nosso tempo. O que significa isso? Que enquanto existirmos na sociedade do capital, o marxismo é um ponto de partida fundamental para a gente compreender, analisar e criticar a sociedade do capital. É isso que o Sartre está falando. A atualidade do marxismo, ela se dá por uma questão histórica, né? Como o marxismo é a teoria do movimento, do processo de produção e reprodução, de crise e de superação do capital, é que o marxismo, e como a sociedade ainda é uma sociedade regida pelo capital, é que o marxismo se permanece atual. Ainda que, obviamente, né, é como eu disse, né, ponto de partida, né, não é ponto de chegada, né? E aí podem perguntar, mas por que o marxismo foi rejeitado no último período? Por que há tantos balanços críticos, etc. A gente pode falar que a rejeição contemporânea ao marxismo, né, está relacionada e articulada com 3 grandes derrotas e grandes decepções que estiveram relacionadas em alguma medida com o marxismo que ocorreram ao longo do século XX. A primeira delas foi a conversão do marxismo em ideologia oficial de Estado, o que
ficou conhecido como stalinismo, né? A partir da morte do Lenin, em 1923, há um processo de luta política no interior da Rússia soviética, da União Soviética, que perdura mais ou menos até os anos 30, e com a consolidação do stalinismo nos anos 30, né, do século passado, e o stalinismo virando o grande centro de difusão e legitimidade do que era o marxismo oficialmente, né, surge um processo de crise extremamente complexo, né? Surge afastamento de marxistas da luta política, né? O que é o chamado fenômeno do marxismo ocidental. Surge um processo de esclerose teórico-política do marxismo no interior do stalinismo. Então, coisas que nunca foram tidas como marxistas passam a virar marxistas, né? O stalinismo é uma tradição profundamente sexista, né? Machista, né? A Rússia soviética fazia stalinizada, fazia uma valorização da família assustadora, conservadora ao máximo, né? Homofóbica, né? E também racista, né? Vale a pena colocar aqui um dos instrumentos fundamentais do stalinismo, né? Na luta política que ocorreu dentro do Partido Bolchevique, por exemplo, era o antissemitismo, né? E isso foi se reproduzindo de várias maneiras em outras reproduções do stalinismo, etc. Né? E aí, o fracasso da União Soviética também e a queda do Muro de Berlim foi o ponto máximo dessa crise que começa com a ascensão do stalinismo. Uma segunda grande decepção foi a decepção com a alternativa chinesa, né? Não dá para a gente detalhar aqui, né? Mas a Revolução Chinesa, né, atraiu uma parte substantiva da intelectualidade, tanto no terceiro mundo, chamado terceiro mundo, quanto no mundo europeu, né? Especialmente ali nos anos 60, no meio das rebeliões de 68, etc., como uma alternativa mais saudável, teoricamente e politicamente, né, ao stalinismo. Né? E aí a Revolução Cultural influenciou vários círculos europeus. Eu diria o seguinte, olha, se vocês forem analisar a história de vários grandes intelectuais pós-modernos franceses, vocês vão ver que esse sujeito provavelmente namorou, no mínimo namorou com o maoísmo em algum momento, assim, né? Boa parte dos pós-modernos são maoístas decepcionados, assim, né? E ainda teve uma terceira decepção, que foi o chamado eurocomunismo, que também foi um movimento de tentativa de renovação do marxismo, dirigido por certos partidos comunistas que romperam tanto com a Rússia soviética quanto com a China, mas que também tinha inúmeros limites políticos, etc. E tal. Então, normalmente, o que foi chamado de marxismo ao longo do século XX foi alguma variante dessas coisas, assim, né? Algum devedor do Stalin, algum devedor do Mao, algum devedor aí de teóricos do eurocomunismo, etc. Esse é um primeiro elemento. Um segundo elemento que a gente precisa destacar é que a queda do Muro de Berlim foi uma derrota profunda nas lutas da classe trabalhadora e fortaleceu a hegemonia ideológica da burguesia, né? Abriu um período de ofensiva neoliberal que marcou a nossa história desde os anos 90 e que ainda deixa profundas marcas nesse momento, né? Então, vamos dizer o seguinte, é verdade que desde os anos 30, marxistas revolucionários sabiam que na União Soviética não existia socialismo, né? Existia ali um pântano de transição entre capitalismo e socialismo, mas em que a existência de uma burocracia, né, profundamente autoritária, profundamente problemática, etc., empatava o avanço para o socialismo, assim, né? Porém, ao mesmo tempo, a existência da União Soviética mostrava que era possível uma alternativa política prática, séria, duradoura à sociedade do capital, né? Então, a gente pode dizer o seguinte, em alguma medida, a União Soviética atuava como uma barreira para o avanço das lutas socialistas, né? O Partido Comunista da União Soviética e a Terceira Internacional tiveram um papel negativo tremendo em várias lutas socialistas do século XX. Na Revolução Chinesa, na Revolução Espanhola, inclusive na Revolução Cubana e na Revolução Nicaragüense, né, que aqui mais perto da gente, né, teve um papel muito negativo, porém, ao mesmo tempo, contraditoriamente, tinha um papel também que, ao mostrar a possibilidade, né, as possibilidades que mesmo um país atrasado, né,
a economia planificada, por exemplo, oferecia para a nossa sociedade, para a humanidade, era uma demonstração prática de que era possível ter algo além do capital, né? Apesar de todos os limites. Isso era importante porque garantia uma certa difusão do marxismo. Então, por exemplo, em Cuba, né, onde a psicologia era muito incipiente quando acontece a Revolução Cubana, décadas atrás, né, graças ao apoio dado pela União Soviética econômico após a Revolução Cubana, porque antes da Revolução Cubana, o Partido Comunista Cubano era contra a Revolução, né, era contra o Fidel, era contra... Né, depois disso, há uma reacomodação no interior da ordem cubana e tal. A parceria econômica da da União Soviética a Cuba, né, garantiu, por exemplo, o processo de formação de uma série de intelectuais extremamente importantes, por exemplo, na psicologia, que conseguiram contribuir para o processo de difusão da psicologia histórico-cultural, da teoria da atividade e vários outros psicólogos soviéticos lá em Cuba, né, algo que é vigente até hoje, mas também por toda a América Latina, etc. Né? Então, se a União Soviética tinha esse papel contraditório, né, a queda do muro, né, abriu um espaço para uma hegemonia absoluta do neoliberalismo. Né? A queda do muro foi tipo, aquele momento que mais se afirmou, né, o fim da história, que não existia alternativa à ordem capitalista, etc. E foi o que criou as condições para que o neoliberalismo se difundisse em nível histórico mundial, ao ponto que, e eu concordo com esse balanço, Perry Anderson, né, um marxista inglês, ele fala, olha, possivelmente, graças aos meios de comunicação massivos, né, a mundialização do mercado capitalista, tal como ocorreu ao longo do século XX, né, século XX, o neoliberalismo foi a ideologia mais vitoriosa em termos de disputa de hegemonia que já existiu na história da humanidade, porque não tem um canto do globo que não escapa do neoliberalismo, né? É tão vitorioso, né, que a gente pode ver hoje, né, o fenômeno do empreendedorismo de si como tendência dominante. Então, hoje a gente está assistindo a greve aí, a paralisação dos trabalhadores de aplicativo, né? E qual é a grande ideologia que guia e esses caras estão enfrentando para fazer paralisação hoje, né? A ideia de que aquelas condições de trabalho ultra precarizadas são apresentadas como empreendedorismo, né, que eu sou um empresário de si, etc, etc. Né? Para a gente não falar dos coaches, da mercantilização da vida cotidiana, e tem uma formulação do Zizek, né, que é interessante, né, que é isso, né, olha, a ideologia neoliberal é tão forte, né, que é mais fácil a gente imaginar o fim do mundo do que imaginar o fim do capitalismo. Olha o grau de hegemonia, né, que existe hoje, né? Então, isso é uma segunda coisa para a gente colocar. Apesar de todos os limites do tipo de marxismo que foi hegemônico ao longo do século XX, ainda tinha alguma coisinha de marxismo lá, né? E isso significou a derrota das revoluções do século XX, significou também uma derrota teórica para marxistas que tiveram que passaram por uma posição defensiva, etc. Terceira coisa fundamental para a gente discutir hoje é que hoje a gente vive uma crise social de proporções históricas, né? Não é uma crise menor, assim, a gente está entrando num processo extremamente profundo e por isso afirmo, né, de proporções históricas, né? Esse processo que a gente vive hoje é um desdobramento da crise estrutural do capital que começa a se manifestar ali na década de 60, né? É um desdobramento da crise econômica que se estoura, né, a partir de 2007 e 2008, né? E, obviamente, é um processo catalisado e aprofundado pela pandemia, né? Quem está lendo processos econômicos, societários aí, etc., hoje, sabe o quanto a pandemia catalisou e aprofundou as contradições do capital, né? E hoje, e ao dizer que a gente vive uma crise social e estrutural de proporções históricas, a gente está dizendo o seguinte: hoje a gente está, né, enfrentando uma situação em que o capitalismo só oferece barbárie e destruição para a humanidade, né? E se, né, até ontem, né, as guerras e a fome que existia na nossa sociedade, né, e a crise ambiental, o aquecimento global não revelavam isso, não ficava expresso no nosso cotidiano, é possível que a pandemia de hoje, né, que foi uma tragédia anunciada lá em 2003, né, que as pesquisas poderiam ter sido realizadas desde 2003 para evitar essa tragédia que a gente está enfrentando hoje, né,
assim como o desmonte do sistema de saúde pública pela ofensiva neoliberal também poderia ter preparado a gente para enfrentar a pandemia numa situação muito melhor, né? Isso mostra, né, o quanto o capitalismo só tem a oferecer destruição e morte, apesar de objetivamente ter possibilidades para a gente ter uma vida melhor, né? E o quarto ponto é o seguinte: apesar da gente viver uma crise social profunda, a gente está no momento em que existe luta e resistência, apesar de estarmos vivendo lutas e resistências num momento de crise. A gente está assistindo lutas incríveis ocorrendo já nesse início do século XXI, né? Só o ano passado, assim, para dar exemplos bobos, né? No Sudão, uma luta contra o aumento do preço do pão derrubou uma ditadura de mais de 30 anos, né? Na Argélia também teve ditadores caindo, né? O que foi o conjunto de lutas, manifestações massivas que foram extremamente empolgantes que a gente assistiu no final do ano passado em Equador, China, né? O que está sendo essas lutas nos Estados Unidos antirracistas, contra a violência policial e que estão virando lutas antissistêmicas, né? Tá. Só que, porém, estamos vendo lutas e resistências, né? Só que a gente está vivendo aquele momento que o Gramsci chamava de interregno, né? Então, e numa situação de profunda polarização social. Então, o que significa isso, né? A podridão do velho sistema está muito explícita, né? E a pandemia explicitou mais ainda a podridão desse sistema. Só que a gente não tem um novo pronto para nascer, né? E é nesse interregno que a gente vê, por exemplo, né, um espaço fértil para o populismo de caráter fascistizante que a gente está assistindo, infelizmente, aqui no Brasil e tal. Agora, por que eu estou falando isso? E dediquei bom tempo da minha fala para colocar isso aqui. Porque o nosso debate ele não ocorre em lugar nenhum. Não tem como... Se a gente quer ser marxista, discutindo a relação entre marxismo e psicologia, a gente precisa considerar o momento histórico em que o nosso debate está ocorrendo. Um momento histórico marcado por uma polarização dos conflitos sociais, de uma intensificação dos conflitos sociais, que é desdobramento direto, né, da intensificação das contradições insuperáveis do capitalismo, né? E, em segundo lugar, porque marxismo não é somente uma questão de opção acadêmica, né? Marxismo é a defesa e a construção de um projeto societário, né? É importante a gente frisar isso sempre, né? Sem o horizonte revolucionário, né, desaparecem elementos fundamentais do marxismo, como a historicidade, a dialética, a contradição, o movimento, né? E sem a defesa de um projeto societário, né, por emancipação humana, né, corre-se o risco do marxismo virar um cientificismo quase positivista, tal como ocorreu na Segunda Internacional, né? Tem um psicólogo cubano, Manuel Calvinho, talvez alguns de vocês conheçam, né? Ele escreveu um texto muito interessante sobre analisando a psicologia soviética um pouquinho antes da queda do muro, assim. E ele estava falando, cara, olha, a psicologia soviética, antes da queda do muro, tinha virado um empreendimento quase positivista. A gente retoricamente falava, nós nos fundamentamos em Marx, Engels e Lenin, Leontiev, não sei o quê. Porém, quando você ia ver a pesquisa ali, era só um negócio positivista tosco que pouco dizia do nosso mundo social, né? Então, e isso pela eliminação do projeto societário, né? E é justamente nessa conjuntura histórica que a gente pode pensar o quanto é possível para marxistas ou psicólogos, para existir um diálogo entre marxismo e psicologia, né? Seja de pessoas que vêm de fora da psicologia para dialogar com ela, ou seja, de psicólogos que estão se apropriando do marxismo para ver o que podem fazer, aprendendo com ela, etc. Essa é a primeira parte da minha apresentação. A segunda é para mostrar isso um pouco para vocês e defender essa tese, né, de que a relação entre psicologia e marxismo só ocorre dentro de situações históricas específicas. Eu vou dar alguns exemplos, algumas pontuações muito gerais sobre momentos históricos em que houve relações entre psicologia e marxismo. E eu venho estudando isso há algum tempinho, ainda muito limitado, tem uma coisinha ou outra que eu estou começando a publicar, tá? E já tinha aparecido na minha tese de doutorado, tá? Mas, sei lá, minha vida nos últimos anos eu desviei para a luta sindical e aí a produção acadêmica acabou sendo afetada. Mas, para a gente discutir psicologia marxista na história, a gente precisa diferenciar duas coisas. Uma coisa é aquelas situações em que
em que psicólogos ou psicólogas ou profissionais do mundo psi, que envolve não só psicólogos e psicólogas, né, começaram a buscar o marxismo, né? Isso é uma situação diferente de situações em que marxistas que começam a buscar na psicologia algum suporte teórico, né? Ou na psicanálise algum suporte teórico. E eu vou dizer basicamente minha conclusão para depois apresentar para vocês aqui o que eu estou falando, né? Em geral, marxistas buscaram a psicologia quando estiveram enfrentando situações de crise após um processo revolucionário, ou dois, quando sofreram derrotas em levantes, rebeliões ou processos revolucionários, né? Essa foi a marca geral dos momentos em que marxistas começaram a buscar suporte nas teorias psi. Um grande exemplo, depois eu vou dar alguns outros exemplos também, mas o grande exemplo, por exemplo, é a Escola de Frankfurt, né? Ascensão do stalinismo na União Soviética, ascensão do nazismo e do fascismo, né, na Alemanha e na Europa. E esses teóricos da teoria crítica, né, fazem o quê? Né? Vale a pena lembrar que a teoria crítica, antes do Adorno, antes do Horkheimer, antes do Marcuse, né, era um instituto de pesquisa social que era para estudar a história do movimento operário. Né? E, no entanto, o Instituto de Pesquisa Social, frente à situação histórica que a Alemanha foi se configurando, eles foram afirmando o seguinte: olha, teve o fascismo, o marxismo. Eles repetiram a velha coisa que eu escuto quase todos os dias no trabalho. Assim, o marxismo não dá conta de explicar o fenômeno A. Porque se você ler lá no Marx, não tá. Como se a gente não precisasse fazer pesquisa. Né? Então, o povo da teoria crítica falou: olha, o marxismo não dá conta, a gente precisa da psicanálise para enriquecer o marxismo. Né? Esse é uma conjuntura de derrota, né? Os marxistas não foram capazes de realizar revoluções foram derrotadas, etc. E começa a se buscar fora do marxismo alguma explicação para essa derrota. Né? Isso é diferente de quando psicólogos, psicólogas, psicanalistas começaram a buscar apoio no marxismo. É muito interessante isso. Isso ocorre, esse momento em que psicólogos, psicólogas, psicanalistas, psiquiatras começam a buscar apoio no marxismo, são em que momentos? Em momentos em que a luta está pegando, em que o bicho está pegando, em que a gente está vendo lutas sociais se intensificando, a gente está vendo algum partido comunista crescendo, a gente está vendo alguma guerrilha estourando, ou a gente está vendo alguma vitória revolucionária. O exemplo mais explícito, cristalino disso, por suposto, é o Vygotsky, a obra vygotskiana. Né? A maior vitória que a classe operária teve na história do século XX produziu a sistematização mais acabada, mais avançada de uma psicologia que aprende com o marxismo e que dialoga com o marxismo. Né? Isso foi, por exemplo, a contribuição que eu aprendi lendo o livro da Silvana, lá, que recomendo para todo mundo ler. Né? Então, isso é muito interessante, né? Então, eu vou detalhar um pouquinho aqui, então, por exemplo. Né? Que momentos que a psicologia buscou o marxismo? Eu não estou botando aqui em discussão os momentos que os psicólogos, psicólogas buscam o marxismo para desqualificar o marxismo e desqualificar os projetos de transformar o mundo, né? Não estou nisso daí. Esse repúdio aí que a gente vê entre humanistas, psiquiatras, sei lá, isso aí está fora de discussão. Eu estou falando dos diálogos positivos, né? Então, que momentos psicólogos começam a buscar marxistas? Né? E que tipo de problemas estão buscando ali? Um primeiro problema é, por exemplo, superar os reducionismos subjetivistas ou psicologistas que predominam na ciência psicológica, ou mesmo na psicanálise, né? Momentos em que busca superar a crise teórica da psicologia, né? Vamos lembrar lá do significado histórico da crise da psicologia lá escrito do Vygotsky, né? Um cara que está discutindo honestamente várias tendências da psicologia, né? E dizendo o seguinte: olha, se a gente quer superar a crise, a gente precisa do Marx. É isso, né? Então, a gente pode ver, né, que psicólogos começam a buscar, quando a gente busca superar reducionismos subjetivistas ou psicologistas, né? Martin Baró, que não era um marxista estrito sensu, mas ele, preocupado com o individualismo da psicologia social, ele abre a introdução do principal livro de psicologia social dele, dizendo o seguinte: olha, a gente precisa entender o que é uma sociedade de classes e entender como que a classe social é uma estrutura determinante da vida individual, se a gente quiser fazer psicologia social digna desse nome. Se a gente quiser fazer isso, a gente aprende com Marx, senão não. Né?
Então, notem o seguinte, esse é o momento que muitos psicólogos vão lá buscar algum apoio no Marx, né? Em segundo lugar, também para elaborar teorias superadoras, né? O Vygotsky vai atrás do Marx, Leontiev vai atrás de Marx, né? Psicanalistas vão atrás de Marx, né? Pensando em elaborar teorias superadoras. Tem um behaviorista, certo? Jeremy Ullman, né? Esse behaviorista foi atrás do Marx para propor um behaviorismo marxista com a finalidade de superar os reducionismos da teoria behaviorista, né? Depois a gente pode discutir sobre se isso é possível ou não, né? Mas, enfim, né? Esses são os momentos que... Então, esses são os momentos em que psicólogos buscam marxistas, né? E aí dá para a gente citar vários exemplos, né? Inclusive, eu diria, né? O Fanon, que não era um marxista estrito sensu também, né? Ele também... em alguma medida, busca no marxismo algum recurso para fazer uma nova psicanálise para compreender a especificidade do trauma que o negro vive no processo colonial, né? Então, isso é uma coisa, né? E o Fanon não era psicólogo, era psiquiatra, mas falando aqui do mundo psi em geral, né? Agora, vamos passar para os marxistas falando da psicologia, né? Que momentos são esses em que marxistas falam da psicologia, né? São momentos... o que eles buscam em geral, né? Em primeiro momento, né, a gente vê aquela necessidade de se buscar, né, complementar o marxismo por ele não possuir uma teoria do sujeito e a subjetividade. Então, vejam só o caso do Louis Althusser, né? Primeiro, ele estabelece aquela zona, que é uma zona, porque é aquela separação mecânica, epistemologista entre jovem Marx e velho Marx. Aí ele diz, olha, no jovem Marx tem uma teoria do indivíduo, antropológica, etc., que não é científica, e aí a gente tem o velho Marx, que é o Marx científico, não sei o quê, o que compreendeu o capital de verdade, blá, 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 blá. Ele faz essa separação na obra do Marx, aí ele abandona, né, em certa medida, a leitura de textos marxianos fundamentais, como os manuscritos econômico-filosóficos, a ideologia alemã, que é onde a gente tem, né, exposições fundamentais sobre a concepção histórica, ou a concepção de indivíduo, a concepção de história do Marx, né? E aí ele fala, bom, já que eu destruí metade, descartei numa pancada só, né? Estabeleci um corte epistemológico, dizendo que aquilo que o Marx escreveu antes da ideologia alemã não serve de nada. O que eu falo agora? Eu falo que o marxismo não tem uma teoria do sujeito. Então, eu vou dialogar com Freud e com Lacan para buscar uma teoria do sujeito, né? Procedimento, eu diria, mais ou menos questionável, né? Isso foi feito por montes de marxistas aí, né? Especialmente dada a influência, né, do pensamento francês, tal. E aqui no Brasil, né, enorme influência, né, do pensamento francês. Por aí vai. Uma segunda coisa que a gente vê marxistas, né? Tem um outro momento também que a gente tem marxistas criticando a psicologia, né? Dialogando com a psicologia, que depois que, no meio de algum atoleiro ali, né, eu estava falando, né, olha, a evolução está no meio de um atoleiro. A gente precisa de ajuda de outras teorias para ver se a gente sai desse atoleiro, porque a política aqui travou, né? Então, é curioso isso. Muitos marxistas vão começar a buscar a psicologia com a finalidade de instrumentalizar a psicologia em favor da luta socialista, né? Então, qual que é a ideia aqui, né? Por exemplo, tem uma anedota, né, que se conta, né, que quem abriu espaço para a psicologia ter alguma relevância na psicologia, na sociedade cubana, foi o Che. Ele chamou um cara que agora, infelizmente, escapou o nome, né? Logo depois da Evolução, o Che foi para o Ministério, o equivalente ao Ministério da Economia que a gente tem hoje, né? O Ministério das Indústrias, agora não vou recordar o nome, e do Trabalho, alguma coisa assim. E o Che começa a pensar como que ele pode mudar as relações de trabalho em Cuba com duas finalidades. Uma de intensificar o processo de produção, porque ele sabia que ia sofrer embargo econômico, ia sofrer boicote econômico, que precisava reconstruir, precisava produzir em abundância
para atender as necessidades básicas do povo cubano, e segundo, para produzir relações de trabalho que não fossem alienantes. E aí o Che acha e fala, tem essa ciência aí que fala que estuda os seres humanos, as relações no trabalho e tal, então acho que a psicologia tem uma contribuição para dar. Ele convoca uma pessoa lá, ligada à Universidade de Havana, e fala, você vai ser o diretor aqui do departamento de psicologia do nosso ministério, resolve aí, dá um jeito, né? Basicamente, o que está colocado aqui? Né? O Che está pensando como que a psicologia pode contribuir para mudar a subjetividade e, assim, acelerar e consolidar o processo revolucionário cubano. Né? Isso também aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, né, com alguns militantes socialistas, né, recorrendo à psicologia com a finalidade, por exemplo, vamos aprender com a psicologia formas de deixar a nossa propaganda mais eficiente, né? Tem um cara que, inclusive, estudou o Vygotsky bastante, mas virou um leitor pós-moderno do Vygotsky, terrível, que é o Fred Newman, né? Esse Fred Newman era um maoísta, né? Eu estava falando para vocês, né? Todo pós-moderno provavelmente foi um maoísta no passado, né? Esses pós-modernos velhos, né? O Fred Newman, em um certo momento, né, frente às dificuldades de transformar o partido dele num partido de massas, começa a pensar o seguinte, cara, o problema são os indivíduos, né? Então a gente precisa botar todo mundo para fazer terapia. Só que não é qualquer terapia, é uma terapia social, uma terapia que é guiada pelos fundamentos do Marx, pelas ideias do Vygotsky, pelas ideias da teoria da atividade e tal. Acabou dando ruim, né? Não dá para a gente fazer um balanço disso, mas o que importa é o seguinte, vejam só, tem um marxista ali, militante, maoísta e tal, que fala assim, cara, a gente precisa do Vygotsky aqui porque não está rolando a evolução aqui nos Estados Unidos, né? 35 minutos aqui, só para falar então, que se a gente olha para a história, né, das ideias psicológicas que dialogaram com o marxismo e tal, quando que a gente vê, então, diálogos muito interessantes, independente dos resultados deles, mas a gente vê diálogos e articulações, melhor dizendo, entre marxismo e psicologia. Um tipo de conjuntura histórica é essa conjuntura em que houve ofensivas das lutas sociais por emancipação humana, né? São situações em que a atividade de transformar o mundo facilita a apropriação do marxismo, né? Porque quando a gente... vejam só, né? Vamos resgatar aquele argumento do Michel Levy. Somente quem tem necessidade de transformar o mundo é capaz de apreender a historicidade do mundo. Né? Somente quem tem necessidade de transformar o mundo é que tem necessidade de compreender as contradições reais desse mundo. Quem não tem necessidade de transformar esse mundo não vai ter uma tendência a buscar se apropriar do movimento do real. Né? Então, é a atividade de transformar o mundo que facilita a apropriação do marxismo. Né? Então, esses momentos de ofensiva de lutas por emancipação humana, né, são momentos em que psicólogos, psicólogas, psiquiatras, psicanalistas viram a atividade de transformar o mundo, ou participaram diretamente da atividade de transformar o mundo, e foram atraídos pelo marxismo. Né? Então, tem a Solé, que é uma psicóloga cubana também, ela tem um trecho que é genial, infelizmente eu não sei porque eu não separei aqui para ler para vocês, mas que ela fala, olha, depois da Revolução Cubana, todos os psicólogos, tirando os psicólogos que foram embora junto com os clientes deles para Miami, né? Tirando esses, todo mundo que ficou em Cuba, todo mundo virou marxista. Porque, porra, esses caras aí fizeram a revolução, então por que e a gente defende a revolução, por que a gente não vai ser marxista, né? Da mesma forma, né, o Klaus Holtzkamp, que foi um professor alemão que participou das rebeliões de 68 lá em Berlim, né? Era um psicólogo consolidado, já tinha a cadeirinha dele conquistada lá na Universidade Livre de Berlim e tal. Ele começou a ver a estudantada indo para a rua, pancadaria, fazendo greve, etc. E aí a molecada toda discutindo Marx dentro da universidade. Ele falou, cara, que diabo é isso, né? E aí ele foi estudar Marx, achou Marx genial, e aí começa a reformular, reconstruir categorialmente a psicologia, e apresenta uma proposta de psicologia crítica que foi bem influente na Europa, né? Muito pouco conhecida aqui no Brasil, mas muito influente em certos setores da Europa, assim, né? Hoje numa versão meio pós-moderna, infelizmente, né? Esse também é o caso, né, dos psicólogos soviéticos, né? Um monte de gente aí que está aqui nessa atividade pode falar disso com muito mais propriedade do que eu, né? Esse é o caso de alguns desses exemplos.
O segundo momento é o momento em que, olha só, a gente teve uma revolução, a revolução venceu, e só que tá difícil construir esse mundo novo aqui, né? Porque por conta das condições materiais, por conta do isolamento da revolução, por conta de N motivos. Esse é o momento que muitos começam a falar, a gente precisa complementar o marxismo com a finalidade de acelerar, né, a implementação do socialismo. Isso é o caso, por exemplo, eu diria, de uma parte da elaboração teórica do Vygotsky. Por exemplo, aquele estudo do Vygotsky e do Luria sobre os Becks, né, que muitos falam que eles foram etnocêntricos, meio que chamando os camponeses de burro e os trabalhadores urbanos de inteligente. Basicamente, era um esforço deles de contribuírem para o processo revolucionário. Contribuir em que sentido? Olha, a gente precisa industrializar de forma extremamente acelerada a União Soviética aqui, se a gente quiser que a revolução vença, e a gente precisa ver como é que a gente transforma rapidamente esse camponês atrasado, acostumado com certos tipos de relações baseadas na tradição, na lentidão do latifúndio, etc, etc. Como que a gente acelera os saltos de consciência nessa rapaziada? Esse era o intuito, né, do Vygotsky. Se a gente pensar, né, a noção, a categoria zona de desenvolvimento próximo, é justamente a preocupação do Vygotsky. Como é que a gente acelera o desenvolvimento? Né? Como é que a gente garante um desenvolvimento superior? Como é que a gente acelera o processo de humanização do ser humano em um patamar superior do que na sociedade capitalista? Esse é o empreendimento que o Vygotsky anuncia explicitamente em Transformação Socialista do Homem, né? E que, na boa, qualquer vygotskiano pós-moderno ignora aquele texto de uma forma assustadora, porque é o seguinte, ele é o Vygotsky comunistão lá, né, dizendo, não tem, a minha psicologia não existe sem revolução, não existe sem Marx, e não tem como eliminar, como falar que o Vygotsky não era marxista, ignorando, considerando aquele texto, né, mas enfim, né. E esse é o momento também que a psicologia cubana cresceu, né? Eu estudei um pouco várias manifestações da psicologia cubana, tem várias coisas muito interessantes lá, mas é muito interessante o seguinte, num primeiro momento, após a Revolução Cubana, os poucos psicólogos que existiram e que ficaram lá, todos estavam pensando como que a gente coloca a psicologia a serviço da Revolução, né? O Fernando González Rey, antes dele virar um pós-moderno, né? Você pega os textos das antigas dele lá, ele era esse cara que se preocupava com isso, né? Em como pensar a teoria do homem novo, do Guevara, para contribuir para a construção do socialismo cubano e tal, né? Agora tem o terceiro momento, que, olha só, a gente não está só enfrentando o atoleiro no meio do processo revolucionário, a gente sofreu derrotas, né? Teve os levantes de 68 na Europa, né? Aí a gente foi derrotado, né? A gente apostou todas as fichas no maoísmo, e o maoísmo se revelou uma coisa muito limitada, né? Depois que o muro caiu, todo mundo falando que o socialismo era impossível, né? Esses são os momentos, né, em que uma rapaziada considerou fundamental revisar ou abandonar a teoria social crítica que era o marxismo, né? Então, a gente vê a ofensiva pós-moderna surgindo após 68, após os levantes de 68. Vale lembrar, né, vários pós-modernos participaram dos levantes de 68, e de forma muito oportunista, né, se apresentando como enamorados com o marxismo, né? O próprio Fernando González, depois que vem para o Brasil, né, na verdade já um pouquinho no início da fase cubana dele, e aí, quando ele começa a enfrentar alguns problemas com a sociedade cubana e tal, aí vem com essa história de epistemologia qualitativa, que é e uma desmarxização enorme do Vygotsky, né? O pessoal da PUC São Paulo, né, que o grupo criado pela Silvia Lehner, né, que após a queda do muro vai se tornando cada vez mais pós-marxista do que qualquer outra coisa, né? Então, em síntese, né, quando que a psicologia foi atraída pelo marxismo? Quando lutas insurgentes, orientadas pelo marxismo especialmente, abalaram o mundo, né? E quando que o marxismo foi afastado da psicologia, né? Nos momentos em que as lutas insurgentes foram derrotadas, né, e profundamente, né? Então, a tese toda a exposição aqui, né,
é que os caminhos e descaminhos das lutas facilitaram ou dificultaram a aproximação da psicologia com o marxismo. Essa é a tese fundamental. Aí vou para o último bloco da minha fala aqui, que já foram 40 minutos. Por que é importante a gente aproximar o marxismo da psicologia, né? Tem 1 milhão de motivos. Eu vou enumerar alguns, porque não dá para a gente detalhar todos eles. Isso é objeto para a gente discutir de uma forma muito cuidadosa, tal, mas acho que dá para enumerar alguns, ainda que de forma muito jogada. Primeira coisa é a seguinte: se a gente ainda vive, pressuposto 1, certo? O pressuposto 0, na verdade. Se a gente vive na sociedade do capital, a gente precisa entender e se apropriar da teoria que estuda o movimento do capital. E se o pensamento marxiano é o que melhor estudou e analisou criticamente o processo de produção e reprodução do capital, o pensamento marxiano é um ponto de partida fundamental para toda e qualquer teoria que se pretende crítica da atual sociedade, né? Não tem como a gente entender o indivíduo na sociedade atual sem recorrer a uma análise profunda de como o capital deforma a humanidade hoje, né? Em segundo lugar, a teoria marxista. Então, isso é o pressuposto 1, né? O pressuposto 2 é o seguinte: o marxismo, apesar de todas as distorções e mistificações sobre o marxismo é uma teoria que dá o devido lugar para o papel do sujeito na história, né? O pensamento marxiano foi um dos primeiros a reconhecer que são os próprios seres humanos que, na atividade de transformar o mundo para satisfazer suas necessidades, constroem a si mesmo e a história, né? Então, a centralidade da existência de uma atividade vital consciente foi, portanto, a consciência é central na produção da história, né? Esse é o elemento fundamental para a gente dizer que o sujeito tem um papel central na história, né? O sujeito não é uma mera vítima de processos econômicos abstratos. Aliás, economia em Marx não é fatores econômicos estranhos em indivíduo, né? A economia é o processo de produção e reprodução da vida social para o Marx. Ora, quem faz a produção e a reprodução da vida social, senão seres humanos que se relacionam historicamente entre si, com a natureza e com a sociedade. Não existe isso, não existe a eliminação do papel do sujeito na história, no pensamento do Marx, né? Pode ter existido em alguns marxistas, né? Nos pensadores da Segunda Internacional, né? Em certos altusserianos e tal, não no Marx, né? Terceiro, a teoria marxiana é aquela que oferece uma angulação séria sobre a essencial historicidade e sociabilidade do ser humano. Então, se nós fazemos a história, se nós criamos o ser social, então a nossa essência humana não é explicada por forças místicas, não é explicada por forças naturais. A nossa essência humana é explicada por nós mesmos, é explicada pelas nossas relações sociais estabelecidas concretamente. Por isso, o Lenin falava: o marxismo é teoria concreta da vida concreta, né? O Marx, por exemplo, né, numa passagem dos manuscritos, fala o seguinte: olha, se a humanização do indivíduo é expressão da humanização das relações sociais, a gente pode julgar o grau de humanidade dos seres humanos analisando criticamente a relação entre homens e mulheres, né? Quanto mais violenta é a relação entre homens e mulheres, quanto mais homens dominam mulheres, né? Menos humana é a vida social que a gente está, né? Isso é o Marx lá nos manuscritos, né? E eu acho que isso é bem interessante para a gente pensar o tema da radical historicidade, da essência humana, tal. Fora aquela tese, sexta tese sobre o Feuerbach, né? O ser humano, a essência humana, o conjunto de suas relações sociais, tal. Né? Quarto ponto, né? É que o marxismo também, né, a gente já destacou isso, né, crítica do capitalismo como forma de sociabilidade que desumaniza. O marxismo nos oferece instrumentos para entendermos formas avançadas de reificação, de exploração do trabalho, de alienação do ser humano em relação ao outro, em relação a si mesmo, em relação à natureza, em relação à sociedade, né? Então,
pontuando aqui. Quinto ponto, eu vou correr um pouquinho, que já está dando 50 minutos e eu tinha combinado que ia falar 1 hora, né? Quinto ponto, o marxismo nos oferece uma boa compreensão, e a correta compreensão, penso eu, sobre a diferença entre emancipação política e emancipação humana. Isso é muito importante para a gente na psicologia, porque quando a gente vai debater o papel da psicologia no processo de transformação social. Infelizmente, eu acho que ao longo dos anos 90, ao longo dos anos 2000, o debate sobre transformação social na psicologia ficou muito ruim. Na verdade, ficou ruim. Eu ia usar um eufemismo, mas ficou muito ruim. A gente confundiu transformação social com o estabelecimento de emancipação política. O que é emancipação política para o Marx? Não dá para a gente detalhar aqui, mas basicamente vamos dizer assim: emancipação política significa a construção da sociabilidade burguesa. A república, a sociedade de direitos, a democracia burguesa, a cidadania, tudo isso é emancipação política. Qual é o limite disso? Qual é o limite da democracia burguesa? Qual é o limite da existência de direitos sociais? Qual é o limite da cidadania? É que tudo fica circunscrito ao capitalismo. A gente é formalmente igual, né? Nós somos iguais perante a lei, formalmente, mas somos realmente desiguais, né? A lei não é aplicada igual para todo mundo, vocês sabem muito bem disso, né? O Aécio Neves pode prometer matar o primo dele em telefone, né? E continuar sendo eleito deputado federal, né? Tentem vocês anunciarem no YouTube que vocês vão matar o primo de vocês para roubar dinheiro do Estado para ver o que vai dar. Né? E vejam só, né? A gente está numa fase tão bárbara do capitalismo que nem isso o capitalismo mais consegue oferecer para a gente. E o Marx diz, olha, emancipação política é isso. Agora, o que a gente quer mesmo é emancipação humana, é comunismo. Comunismo é a gente superar o Estado, é superar as classes sociais, é superar a propriedade privada, é superar a exploração. E para fazer isso, a gente precisa de muito mais do que políticas sociais, a gente precisa muito mais do que algumas práticas clínicas, a gente precisa muito mais do que psicólogas e psicólogos isoladamente podem fazer. Para a emancipação humana, a gente precisa de insurgência anticapitalista, a gente precisa de posicionamento nas lutas de classe, a gente precisa de organização da classe trabalhadora, né? É por isso que é importante, né, diferenciar a emancipação política e a emancipação humana. Um sexto ponto que eu acho que o marxismo pode contribuir para a psicologia é oferecendo um arsenal teórico-metodológico para a gente entender a gênese, o desenvolvimento e as crises da psicologia. Né? Eu acho que o marxismo nos oferece um instrumental, a concepção histórica de Marx nos oferece um instrumento fundamental para a gente entender a psicologia, fazer uma história da psicologia que não seja idealista, ou que não seja objetivista, ou a história dos grandes homens, etc. Mas que permite a gente entender o surgimento da psicologia como um conjunto de ideias e práticas que se dá no interior do capitalismo. E sendo uma ciência ou práticas que surgem no interior do capitalismo, ela está circunscrita, né, à existência do individualismo, da propriedade privada, do Estado, né? E sem a gente entender isso, não dá para a gente entender o indivíduo, né? E esses dois últimos temas, tanto compreender a gênese e o desenvolvimento da psicologia, quanto a gente compreender corretamente a diferença entre emancipação política e emancipação humana, é o que possibilita a gente compreender os limites e as possibilidades da psicologia. A psicologia pode fazer coisa muito interessante na sociedade. Eu não estou propondo aqui um quietismo e tal, pode fazer muita coisa interessante. O que ela não pode fazer é transformar as estruturas da sociedade burguesa. Quem transforma as estruturas da sociedade burguesa são negras e negros lutando contra o racismo, são mulheres lutando contra o machismo e o patriarcado, é a classe trabalhadora lutando pela supressão da propriedade privada, né, para a constituição de uma sociedade para além do capital. Então, para usar meus últimos 9 minutos aqui, eu penso que tudo isso aí que eu falei são as coisas que dá para a gente... São algumas das coisas que o marxismo nos oferece para psicólogos e psicólogos aprenderem nesse momento, tal. Agora, como que a gente pode pensar um pouco o diálogo entre marxismo e psicologia hoje, né? Eu tinha acentuado um pouco no início da minha fala, né, que a gente vive numa sociedade, né, em que existe uma ofensiva ideológica antimarxista profunda e que a gente está numa crise social profunda. E eu acho que vale a pena a gente destacar alguns outros aspectos também dessa crise social profunda que a gente está vivendo hoje, inclusive aqui no Brasil agora, né? Que a crise social atual, ela aflorou de uma forma particular certas características universais do capital. O capital sempre foi autoritário,
Essa coisa de que democracia combina com capitalismo é um mito. O capitalismo só foi se tornando democrático só por conta das revoluções e lutas proletárias, né? Eu sempre dou um dado que é muito didático. Antes da Revolução Russa, mulheres podiam votar somente em 2 ou 3 países no mundo. Agora eu não lembro o número exato. Mas se vocês olharem, pesquisarem aí, sufrágio universal só existia em 2 ou 3 países no mundo. Antes da Revolução Russa. Depois da Revolução Russa, que gradativamente mulheres foram conquistando o direito de votar. Só isso já é um exemplo de que democracia tem mais relação com conquistas da classe trabalhadora, né, do que qualquer outra coisa, né? E é óbvio, né, que no momento histórico em que a classe trabalhadora está mais desorganizada, está mais fragmentada e está politicamente desarmada, é que a face autoritária do capitalismo vai se apresentar, né? O grande exemplo hoje aqui é o nosso querido presidente, né, e sua família, né? Então, o autoritarismo é uma característica universal do capitalismo que vai se intensificar no momento atual, com essa crise social atual. O individualismo também, né, que vai aparecer com manifestações familistas, né, a centralidade da família, né, vamos lembrar da porta-voz querida Damares lá, né, do empreendedorismo, né, que vai manifestando. E uma terceira característica universal do capitalismo, né, e que vai se intensificar no período de crise social, é o irracionalismo, né? A gente já assistia uma ofensiva irracionalista, né, no período neoliberal. Essa ofensiva irracionalista se chama pós-modernismo. Por mais progressistas que indivíduos pós-modernos possam ser, é aquilo que o Lukács falava assim, olha, um pós-moderno de esquerda é um sujeito que tem uma ética de esquerda, mas uma epistemologia de direita, né? E hoje a gente está vendo que o irracionalismo foi a antessala do fundamentalismo obscurantista que a gente está vivendo hoje. E o Lukács, num livro que está sendo traduzido para o português, vai ser publicado esse ano pelo pessoal do Instituto Lukács, né, que é a Destruição da Razão, ele já tinha anunciado isso décadas atrás, e a gente nunca levou isso a sério. O pessoal ficava falando que o Lukács era um sectário, que a crítica dele do Nietzsche era uma crítica sectária. E hoje, de novo, a gente está vendo isso. O que está sucedendo na nossa sociedade? A crítica pós-moderna da razão está sendo sucedida pela crítica fundamentalista da razão, né? Esse é o momento aqui, né? A gente está vendo a antessala do fascismo, né? E a gente pode dizer o seguinte: como o fascismo é destrutivo, o que ele mais abomina são as grandes conquistas da humanidade, é óbvio que o fascismo vai abominar a razão, né? Combater a razão não tem nada que ver com ser crítico. Combater a razão tem que ver com preparar o terreno para os fascistas ocuparem o terreno, né? Ou preparar o terreno para a ocupação dos fascistas, né? Então, esse é o momento que a gente está, né? Então, universalização de características autoritárias, misticistas, fundamentalistas, irracionalistas, violentas, né, e individualistas da nossa sociedade. No momento em que a classe trabalhadora está profundamente desorganizada, né, sofreu inúmeras derrotas, não vou poder aprofundar isso aqui, no Brasil também, certo? Esgotamento do ciclo democrático popular, abriu espaço para a extrema-direita ocupar espaço, né? Processos brutais de precarização da classe trabalhadora, né? Mas eu acho, sendo um pouquinho otimista, acho que tem resistências crescendo e eu acho que é importante a gente considerar. Citei algumas delas no início, não vou retomar. Estou considerando tudo isso porque elas são os elementos fundamentais para a gente pensar as condições, para a gente pensar um processo de repensar, de propor, né? E aprender com o marxismo para repensar novos projetos ético-políticos para a psicologia, né, ou projetos societários para a psicologia, assim como para a gente também realizar uma crítica radical da psicologia com a finalidade de produzir teorias e práticas que contribuam para a emancipação humana. Que condições eu acho que são fundamentais para ajudar o marxismo a germinar entre psicólogos e psicólogos? Eu acho que tem algumas condições, e eu acho que no último período, a gente assistiu uma certa retomadazinha de algumas ideias marxistas na psicologia. Ainda somos muito marginal, é óbvio, né? No mar de lama que a gente vive e tal. Mas eu acho que teve algumas coisas muito interessantes acontecendo. Notem o seguinte: os últimos anos foram marcados por um crescente processo de aproximação da psicologia à classe trabalhadora. De duas formas. Uma forma, pelo convívio pelo trabalho, por conta da entrada da psicologia nos equipamentos públicos, né, em CRAS, no SUS, né, no SUAS,
mesmo na educação e tal. E também por um crescente assalariamento da psicologia, né? Então, o psicólogo ele deixa de ser um profissional de classe média, pequeno burguês, né? Que vira objeto de séries da HBO ou da GNT, o que seja, né? E vira um peão, né? Vira um trabalhador assalariado, né? É uma tendência na nossa profissão. Os assalariados hoje são a maior parte da nossa população. A classe trabalhadora tem necessidade de alguma ideia que oriente o seu processo de transformação social, né? Ou você é muito masoquista, e eu acho que isso é um componente ínfimo da nossa humanidade, ou um componente ínfimo da nossa existência cotidiana, né? Ou você vai começar a buscar melhorar suas condições de vida, né? E eu conversando com psicólogos que trabalham, por exemplo, no SUAS, recebendo R$ 1.200 para trabalhar com territórios de 200 mil pessoas, etc., né? São pessoas que estão bem putas, bem bravas, desculpa o termo, com as suas condições de trabalho, né? Um segundo elemento que acho que força a barra para a gente dialogar com o marxismo é o fato de que o capitalismo está esgotando suas possibilidades civilizatórias, se é que já não esgotou. Então, é muito mais difícil a gente imaginar saídas por dentro do sistema. Olha, hoje quem são os grandes caras que estão mais ganhando dinheiro prometendo saídas dentro do sistema? São os coaches. E o que os coaches estão falando? É pura ficção científica, de má qualidade, né? Então, notem o seguinte, né? Falar que hoje é possível sair de dentro do sistema é algo tão fantasioso que o único que ganha dinheiro é o que faz fantasia mesmo, né? O que fala que é possível reprogramação genética quântica, né? Então, já que você vai prometer uma fantasia, vamos fazer fantasia completa. A gente não precisa da ciência para isso, né? É isso que é o fenômeno dos coaches, né? E terceiro, cada vez mais, óbvio, né? Se tá cada vez mais difícil imaginar saídas por dentro do sistema, tá cada vez mais difícil a gente dizer que a psicologia pode, por si só, responder o conjunto dos problemas da vida social, né? E daí a necessidade da gente recorrer a uma teoria social crítica que dê conta da totalidade. O nome dessa teoria é marxismo, é tradição marxista, né? E um quarto elemento que é fundamental para germinar é a aproximação de psicólogos e psicólogos com lutas e movimentos sociais da classe trabalhadora, feministas, antirracistas, etc., né? Vejam, não tem psicologia da libertação do Martim Baró sem a existência da luta guerrilheira da Frente de Libertação Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional. Não existe psicologia social do trabalho no Brasil sem o novo sindicalismo, certo? Na fase boa dele, né? Não existe Vygotsky sem Revolução Russa, né? Não existe Fanon sem a luta da Frente de Libertação Nacional da Argélia, né? Não existe, basicamente, uma teoria que se propõe a ser insurgente sem atividade insurgente, né? Não existe uma teoria que escapa à atividade insurgente organizada da classe trabalhadora, né? Normalmente, uma teoria que se pretende crítica, sem alianças com setores oprimidos e explorados que estão em luta por emancipação humana, são teorias que acabam repondo e mistificando a nossa realidade social. Então, para concluir, porque eu estourei meu tempo aqui, se o marxismo busca a emancipação humana, se é a teoria que busca a emancipação humana, ou seja, uma teoria que busca superar a desigualdade social e construir o comunismo por meio de uma transição revolucionária, né? Então, uma psicologia que dialoga com o marxismo é aquela que se interessa por compreender como que o capital existe no nosso mundo e como que é possível a gente superar a crise contemporânea do capital. É uma teoria que se interessa por a gente pensar como que a gente potencializa as lutas sociais para além do capital. E é uma teoria que se interessa em criar homens e mulheres novos e novas no nosso mundo. Então, basicamente, pensar uma relação entre Marx e psicologia é absolutamente impossível se a gente pensar a atualidade da revolução. E digo isso hoje, eu acho que eu tenho sido muito, sei lá, panfletário, talvez tosco, mas, pelo amor de Deus, né, gente? Com, sei lá, quantas mil pessoas morrendo todo dia aqui no Brasil, porque a gente tem um genocida implementando esse plano, né? E a burguesia pedindo para a classe trabalhadora se matar para salvar os lucros dela, né? Num momento histórico em que o homem mais rico do mundo, o Jeff Bezos, o dono da Amazon, ele pode erradicar a fome em nível mundial, um homem sozinho. Se a gente pegar, expropriar o Jeff Bezos sozinho, a gente não precisa botar no paredão, só expropria ele. A gente acaba com a fome mundial.
Isso mostra que é o seguinte, ou a gente faz a evolução, ou a gente continua a adoecer e morrer em vida, né? Somos nós ou eles, assim, né? Ainda que os nossos tempos sejam sombrios. E aí, eu fecho por aqui. Eu juro que eu tentei, meu plano era falar 40 minutos, mas eu falo demais. E obrigado, gente. É isso. A gente que agradece a sua fala, muito importante, sempre necessário fazer esses paralelos com a psicologia e o marxismo, né? E a gente separou aqui em 3 blocos de perguntas. Aí eu vou fazer as 4 primeiras perguntas e vou pôr no chat também para todo mundo ter conhecimento, né, certinho. Então, vou começar. A primeira pergunta é do Ariel Campos. Existe diferença entre a psicologia histórico-cultural e sócio-histórica? Ou é uma questão de nomenclatura? E as outras 3 são do Gabriel Luiz. Professor, até que ponto o sincretismo entre o marxismo e algumas vertentes teóricas idealistas em psicologia é aceitável? Como a psicologia social crítica lida com a fusão de métodos tão distintos? Aí outra pergunta. É comum que intelectuais marxistas de fora da psicologia, quando buscam estudar psicologia, recorram à análise e não à psicologia histórico-cultural? Por que isso acontece? E a última desse bloco, a divisão entre a psicologia idealista e a psicologia materialista já foi superada? Está sem microfone. Perdão. Eu estava anotando aqui só para... Beleza, vamos lá. Vou tentar não falar muito. Diferença entre psicologia histórico-cultural e psicologia sócio-histórica. Eu não sou a melhor pessoa para responder isso. Eu acho que a Silvana pode dar uma resposta, a Marisa, a Meira, tá aqui e tal. O que eu acho que dá para ensaiar? Eu acho que tem uma certa diferença no sentido de que até onde eu sei, eu não tenho certeza se eu estou certo, e isso é um limite dos meus estudos e tal. Até onde eu sei, eu acho que um dos primeiros textos que usou o termo psicologia sócio-histórica foi por meio da introdução de um livro do Ratner, né, que é até um amigo em comum nosso aqui e tal, sobre o Vygotsky, que agora eu não lembro, é a psicologia sócio-histórica de Vygotsky, interpretações contemporâneas, alguma coisa assim. Eu acho que foi uma das primeiras vezes que apareceu esse termo, e eu acho que o termo se popularizou especialmente com aquele livro lá, organizado por Anna Bock e consortes, né, sobre a psicologia sócio-histórica e tal. Me parece que o termo ficou muito associado a um certo grupo de pesquisadores que estão situados especialmente em São Paulo e que se apropriaram da obra do Vygotsky, penso eu que algumas vezes de uma forma até eclética demais, né? Que aí é um Vygotsky que dialoga com Spinoza, que é um Vygotsky que dialoga até com sei lá o quê, né? Eu fico um pouco com essa impressão. Nesse sentido, a gente pode dizer que há uma certa diferença. E aí, quem está indicando um pouco mais psicologia histórico-cultural é quem está tentando fazer uma leitura um pouco mais rigorosa e de ligação direta com a obra do Vygotsky e tal. Mas, de novo, assim, isso é um ensaio meu, não sou a pessoa mais adequada para responder essa pergunta, assim. Agora, assim, isso não quer dizer que a psicologia histórico-cultural não considere o fenômeno psicológico um fenômeno sócio-histórico, né? Não é isso que a gente está dizendo. A gente só está dizendo que acho que o termo psicologia sócio-histórica foi um termo que acabou ficando um pouquinho marcado pela contribuição dessa obra do Ratner aqui no Brasil e que foi sucedida por outras, de gente que inclusive usava esse texto aí. Porque o texto do Ratner é muito interessante, porque ele fala de um monte de coisa, né? Ele fala assim, como que a gente usa o Vygotsky para estudar loucura? Como que a gente usa o Vygotsky para fazer clínica? Então foi um texto relativamente influente, lá no início da década de 90, né? E aí, já a psicologia histórico-cultural, eu diria que está mais aí ligado ao pessoal que estava resgatando ali o pensamento Vygotsky, Luria, Leontiev e tal. Sobre o sincretismo entre algumas vertentes
teóricas e idealistas, é aceitável? Eu vou tentar juntar essa com a pergunta lá da divisão entre idealista e materialista e tal. Vejam só, a gente analisando a história das ideias, né, a gente analisando o desenvolvimento de teorias a partir da concepção de história do Marx, a gente vai entender que as teorias são expressões ideais do movimento do real, certo? Então, vejam só, o que eu expresso teoricamente é também uma expressão é fundamentalmente uma expressão de como eu me apropriei da realidade social. Nesse sentido, mesmo o discurso mais irracionalista, ele expressa alguma relação entre consciência e realidade material. Então, se toda teoria expressa em alguma medida como que a consciência se relaciona com a realidade material, enquanto a nossa realidade material for marcada pela existência de exploração, de alienação, de divisão entre trabalho intelectual e trabalho manual, vocês podem ter certeza, sempre vai existir divisão entre idealismo e materialismo. A questão é como as formas particulares, históricas e concretas, que essa divisão se manifesta, né? Essa separação, essa divisão entre idealismo e materialismo se manifesta. Então, o idealismo, em um certo momento, se manifestou com as ideias do Maslow sobre a pirâmide de necessidades do ser humano. Hoje, o idealismo se manifesta com o construcionismo social do Gergen, né? O idealismo se manifesta com N teoria, com os coaches aí, né? Em alguma medida é um idealismo, profundamente mercadológico, mas né? Então, qual é o tipo de diálogo que a gente deve estabelecer com teorias idealistas, certo? Qual é a posição correta marxismo? Não é rejeitar in totum, não é rejeitar por completo, unilateralmente, essas teorias idealistas. É a gente aprender o que elas estão dizendo da nossa realidade social, né? É submeter as teorias idealistas à crítica marxista, né? Há coisas que elas podem nos explicar sobre a nossa realidade, né? E há coisas que elas podem não explicar sobre a realidade, né? Então, nesse sentido, realizar um diálogo com o idealismo sem perder os fundamentos e a lógica de Marx, vamos dizer assim, significa ver o que o idealismo contemporâneo está dizendo do momento atual, submetendo a crítica do idealismo, né? Então, em alguma medida, é o que alguns teóricos ligados à teoria crítica falaram que era tarefa na coisa de como se apropriar do Freud, né? Tem o Jacobi, que é um cara que eu acho bem interessante, apesar... Eu não sou psicanalista, nem nada, mas... esse cara, sim, né? Então, aí ele fala assim, se a gente quer... ele pega e fala um pouco o que o Vygotsky fala no significado histórico da crise da psicologia. O Vygotsky fala, olha, a gente precisa escrever o Capital da psicologia, né? O Jacobi fala, olha, a gente precisa submeter a psicanálise, como marxista, a gente precisa submeter a psicanálise à mesma crítica que o Marx fez à economia política clássica em O Capital, né? Então, ele está dizendo o que a psicanálise expressa da vida humana na sociedade atual, né? Isso é um pouco o tipo de diálogo que dá para a gente estabelecer contra as teorias como marxistas, né? Eu já falei 6 minutos, caramba. Vamos lá. Como que a psicologia social crítica funde métodos tão distintos? Eu vou dizer como. Sendo marcada pela hegemonia do pós-modernismo. Hoje, psicologia social crítica não é sinônimo de ideias sociais críticas. Diria, inclusive, que a psicologia social crítica virou um grande antro de subjetivismos profundamente idealistas, assim, né? Por isso que existe um monte de coisa. Mas vejam, mas existem marxistas dentro desse campo que utilizam coisas assim, mas agora, vejam, falar de psicologia social crítica não é falar de um referencial teórico, né? Psicologia social crítica não é um referencial teórico, né? Referencial teórico é psicologia histórico-cultural, sei lá, Marx, isso é referencial teórico. E aí a gente tem um campo do conhecimento em que a gente tem uma profunda batalha de ideias, né? Em que a gente tem pós-modernos, tem cognitivistas, tem marxistas, tem etc. Né? E é comum que intelectuais... beleza. Então,
eu acho que intelectuais marxistas vão recorrer à psicanálise quase sempre quando eles estão preparando a saída deles do marxismo, assim. E é por isso que eles não vão recorrer à psicologia histórico-cultural, porque, tipo, eu falo assim, eu preciso criticar o marxismo, e aí eu vou recorrer à psicologia histórico-cultural, então, tipo, vou criticar o marxismo e eu vou recorrer ao marxismo. Não tem como você fazer isso, né? Agora, tem como você pegar e falar assim, eu quero criticar o marxismo, talvez preparar o abandono do marxismo e recorrer à psicanálise, certo? Vejam, eu não estou dizendo que todo psicanalista que dialoga com o marxismo é um cara que está abandonando o marxismo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que todo marxista, todo ex-marxista, né, que recorreu à psicanálise, foi o cara que buscou na psicanálise já a rota de fuga do marxismo. Né? Assim, só para citar, né, tem um amigo, e alguns de vocês podem conhecer, né, tem o Davi Pavão Coelhar, né, ele é um lacaniano, é um marxista também. Ele estabelece vários diálogos entre psicanálise e marxismo. Eu tenho minhas dúvidas sobre os limites disso, né? O Ratner escreveu uma profunda crítica de algumas ideias dele em um texto dele sobre Vygotsky, que algum dia vai sair em português publicado aqui. Mas o Davi não é o cara que recorre à psicanálise para abandonar o marxismo. Né? Ele acha que as duas se complementam, né? Ele recorre um pouco àquela tradição dos psicanalistas argentinos, Bleher e outros, né? que buscavam uma aproximação da psicanálise, da classe trabalhadora, tal. E ele acha que está reforçando o marxismo com esse diálogo e tal. Né? É um tipo diferente desses que eu estava falando. Né? Então, não sei se ficou claro, ficou meio bagunçado talvez. Aí eu já falei 10 minutos, vou parar aqui para rolar mais um bloquinho. Deixa eu acessar aqui as outras perguntas. A gente já vai pôr também no chat. Então, o bloco 2, a gente tem 3 perguntas. O Lucas Germano. O professor citou Silvilane, né? Como pós-marxistas. É possível elaborar um pouco mais sobre essa perspectiva? E como o senhor avalia a penetração da psicologia marxista nos currículos das universidades atualmente? E se você poderia destacar os principais aspectos de aproximação entre marxismo e a psicologia da libertação de Baró. Beleza, tem mais perguntas ou só responder essas daqui? Então, a gente está com bastante pergunta, para falar a verdade. A gente está com 4 blocos de pergunta. Mas a gente sabe que pela internet nossa disponibilidade é um pouco menor. E aí a gente quer ver se você prefere responder as outras questões por e-mail, e aí a gente encerra com esse bloco. Não, acho que pode falar mais umas perguntas aí, que eu acho que aí dá para eu tentar. Tá. Então, vou passar mais 3, do bloco 3. Na sua opinião, marxismo e psicanálise são ontologicamente conciliáveis? É do Luciano Alvarenga, do Tiago Mello. Fernando, quando Marx coloca que a Revolução Internacionalista carece do desenvolvimento das forças produtivas, entre os fatores de produção não estão as experiências subjetivas da emancipação política? Não se dá nesse contexto de não experimentação a adesão ao reformismo? E do Victor Aurélio. Você considera que a ontologia de Lukács, um marco importante para que a psicologia avance numa concepção de sujeito não individualizante para que pense numa praxis revolucionária? Alice, tem como colar a penúltima pergunta? A penúltima? Talvez a última também. Tá, a gente vai passar aqui no chat já. Acho que a Nathalie já colocou. Ela botou do bloco 2 aqui. Não, desculpa, eu que não desci. Tá lá Perdão. Imagina. Desculpa. Beleza, vamos lá então. Deixa eu controlar meu tempo aqui também. Eu acho que eu falei muito rápido, e aí eu fui meio... Se eu falei isso, eu fui injusto, tá? Não chamei a Silvia Lane de pós-marxista.
O que eu quis dizer foi o seguinte, que o grupo que se desdobra depois que tendo como referência a obra da Silvia Lane, tem um caminho, né, que vai cair no pós-marxismo. Acho que a pessoa que fez estudo mais sério sobre isso aí é o Bruno Carvalho, né, que recomendo vocês lerem aí. Ele é professor hoje na UFPR e tal. Mas, basicamente, eu diria o seguinte: eu acho que a Silvia Lane foi uma pessoa fundamental para a divulgação de obras de marxistas e psicólogos críticos aqui no Brasil, né? Eu acho que aqui tem gente que pode falar disso com muita justiça, muita propriedade, um momento muito difícil, né? A contribuição que a Silvia deu, construindo o programa de psicologia social, etc., tá? É fundamental. O que eu acho que não é Silvia Lane, né? Primeira coisa é o que alguns chamam de falar que a Silvia Lane fundou uma ontologia leniana, né? Isso aí é uma forçação de barra assustadora, assim, né? E também não tem, por nenhum critério epistemológico, metodológico, ontológico, não dá para a gente falar que existe uma ontologia leniana. Assim, é um absurdo falar isso. É assustador falar isso. E é um mecanismo ideológico mais do que qualquer outra coisa. Né? Então, e dentro da psicologia social, né, lá de São Paulo e tal, houve um processo, né, de crescente adesão a ideias pós-marxistas que não acho que são fruto, vamos dizer assim, direto da obra da Silvia Lane. Ainda que eu acho que as concessões que ela faz, por exemplo, a categoria identidade, tal como o Ciampa propõe, eu acho que prepara vários giros pós que rolaram lá em São Paulo, que foram para vários caminhos, né? Alguns para o irracionalismo total e completo do construcionismo social, outros para as teorias do Habermas e por aí vai, né? Mas foi isso que eu quis dizer, tá? Eu quis dizer que houve um processo razoável de acomodação à ordem que foi marcado por um crescente abandono do marxismo por vários psicólogos e psicólogas que se formaram lá em São Paulo e que foram fazendo carreira, especialmente aí ao longo dos anos 90, anos 2000, né? Sobre a penetração da psicologia marxista nos currículos. Eu precisaria estudar, não estudei ninguém a sério. Eu acho que é bem ruimzinho, assim, né? Quando eu vejo alguns ex-alunos meus falando que a UFG forma muito marxista, e eu sei que a gente praticamente não estuda nada disso, porque eu trabalho aqui, eu sei, né? Eu fico preocupado com o que as pessoas estão estudando em outras regiões, assim, né? E assim, quando a gente vai circular, né, em alguns espaços, é que aqui eu sei que eu estou num espaço de companheiros, né? Sei quem é a Silvana, sei o que os companheiros aí em Maringá fazem e tal, né? E tal. Mas, cara, quando você vai, né, em vários espaços de psicologia, o primeiro debate que você tem que fazer, olha, a realidade existe, né? A gente pode ter uma ideia do quanto o marxismo está bem distante dos currículos de psicologia, né? Principais aspectos da relação entre psicologia da libertação e Marx, né? Olha, eu tenho um texto que eu acho que eu escrevi no início dos anos 2000, junto com a Raquel e tal. Esse texto eu fiz uma leitura muito marxista do Martin Baró. Eu estava defendendo ali o Martin Baró basicamente como um marxista. Aí, quando eu fui amadurecendo, estudando Martin Baró mais profundamente, cheguei à seguinte conclusão. O Martin Baró era um cara profundamente simpático ao pensamento do Marx. Ele incorporou muita coisa interessante de psicólogos e psicólogas que dialogaram com o marxismo. Tipo, o Martin Baró tinha na biblioteca dele, grifado de ponta a ponta, a Produção do Fracasso Escolar, da Marilena Pato. Tinha lá textos importantes da Silvia, né, especialmente lá O que é Psicologia Social, O Homem em Movimento. Martin Baró tinha um diálogo muito sério com psicólogos cubanos, né? E o Martin Baró
sempre enfatizava, né, as relações de classe, a estrutura classista como elemento fundamental e estrutural para a gente analisar qualquer fenômeno a partir da psicologia social. Então, ele é alguém que incorpora insights fundamentais do Marx, né? O projeto de psicologia da libertação, um projeto só ético-político para a psicologia, que eu penso que bebe muito do projeto societário marxista, né? Mas é uma relação um pouco mais dialética, né? Não é sinônimo, assim, né? O que dá para falar aqui dentro do tempo. Sobre a evolução de carece de desenvolvimento das forças produtivas entre os fatores de produção. Olha, eu diria o seguinte, né? Sobre as experiências subjetivas, emancipação e tudo, né? Diria, olha, eu concordaria. Bom, do que se trata marxismo, em última instância, né? Se trata, né, da gente mobilizar subjetividades para deslocar estruturas objetivas, né? Essa formulação não é minha, é do Perry Anderson, também no final de um livro dele lá sobre a crise do marxismo e tal. Tem duas traduções dele, né? Uma chama Nas Trilhas do Materialismo Histórico e uma tradução mais antiga que ficou como A Crise da Crise do Marxismo. É o mesmo livro, né? Ele coloca que o marxismo se trata disso. Ora, se para o Marx, né, o sujeito é o papel central, tem um papel central na constituição da história, etc., obviamente, né, a revolução só é fruto de decisões conscientes da humanidade para fazer a revolução. O que significa, né, disputas na esfera da subjetividade, etc. E, obviamente, né, o processo, por exemplo, de cooptação de setores expressivos da classe trabalhadora, ou de sindicatos, ou de partidos políticos, por exemplo, ao reformismo, né, à emancipação política, etc., estão estreitamente relacionados com as experiências subjetivas produzidas pelo capitalismo, né? O que eu acho é o seguinte, né? Eu não sei se era bem essa a pergunta do Thiago, não li muito bem aqui, mas se era essa pergunta, o que eu acho é o seguinte, é que a base objetiva para isso existir se esvaiu e está se esvaindo cada vez mais com o esgotamento, né? Com o aprofundamento da crise estrutural do capital. Não tem mais, está cada vez mais explícito, ou o capital, ou a gente supera o capital supera a gente, né? Seja via pandemia, seja via crise ambiental, seja via o que for, né? Então, rapidinho sobre isso, né? E aí, a pergunta do Vitor. Sim, eu considero que a ontologia do Lukács é muito importante para a psicologia avançar numa concepção de sujeito não individualizante para pensar uma praxis revolucionária. Tem uma professora, né? Tem dois textos que eu acho que incorporam um pouquinho do Lukács nisso, né? Eu acho que tem o texto clássico que muitos aqui conhecem, né? Que é a Individualidade para Si, né? Do Newton, né? E Newton Duarte, e que ele incorpora o que a melhor Agnes Heller produziu para pensar a teoria da individualidade, etc. E essa melhor Agnes Heller é a Agnes Heller mais lucasiana que a gente tem, né? A mais inspirada pela ontologia, etc. Né? Tem a Gilmaísa Costa também, que trouxe vários insights muito interessantes, um texto sobre teoria da personalidade em Lukács, né? E boa parte desses elementos que eu falei, assim, né, por que eu acho importante o marxismo dialogar com a psicologia, são elementos muito fundados na teoria do Lukács, né, e aqueles pontos que eu acho que da teoria do Lukács que são fundamentais. Eu acho que esse é um ponto fundamental para a gente explorar, sabe? Eu acho que a ontologia do ser social e suas contribuições para uma teoria não individualizante da subjetividade, né, não individualista da subjetividade, é uma contribuição da ontologia que a gente explorou muito pouco. Tem uma pá de gente fora da psicologia fazendo isso, e nós poderíamos fazer coisa muito interessante com isso e não fizemos. Finalmente, a pergunta do Luciano sobre marxismo e psicanálise são ontologicamente conciliáveis, né? Eu acho que não. Eu acho que se a gente quer incorporar insights da psicanálise no marxismo, a gente precisa submeter a psicanálise a uma crítica ontológica, né? Eu acho que tem vários aspectos da teoria psicanalítica que resultam numa teoria do indivíduo que não é da história. Mas eu diria, eu concordo com o juízo que alguns teóricos da teoria crítica fazem, né?
que o que a psicanálise tem de limite, ela tem de possibilidade também, né? Acho que a psicanálise diz muito da existência do indivíduo numa sociedade reificada, né? Acho que numa sociedade de universalização da mercadoria, de universalização dos processos de alienação, ela serve para a gente pensar o que é a experiência subjetiva nesse mundo de alienação. Porém, as explicações freudianas, eu diria, recairiam muito em certos naturalismos, em impossibilidades ontológicas da gente superar o conflito entre civilização e indivíduo. Então, penso que uma tarefa interessante para se fazer é fazer um estudo muito sério da psicanálise com a finalidade de submeter uma crítica ontológica, que acho que tem um pouquinho na teoria crítica, mas a teoria crítica não pretendia nem fazer marxismo, nem psicanálise, né, mas sim submeter ambos à crítica e aí fazer sua própria teoria, o que eu acho que foi um empreendimento que deu resultados não muito positivos, especialmente na fase tardia, né? Falei 10 minutos, parei por aqui. Desculpa se eu não respondi tudo, aí depois a gente vai dialogando. Esses 3 últimos aí, é tudo gente que pode conversar comigo, ao invés de ficar fazendo pergunta difícil para mim aí, né? Então, a gente pode conversar. Professora, a gente teria mais um quarto bloco, mas devido ao nosso tempo, a gente pensou em te enviar por e-mail e depois a gente encaminha as respostas para os participantes. Pode ser? Pode ser, o que vocês quiserem, eu faço. Então, eu queria agradecer a todo mundo que participou. A gente teve muita gente aqui hoje com a gente, e ainda mesmo ultrapassando 5 minutinhos aí, que não é nada, a gente continuou com bastante gente acompanhando. Então, foi muito importante a sua fala, acho que elucidou bastante coisa, trouxe muita coisa necessária para esse momento mesmo. Muito obrigada por estar aqui com a gente. E Larissa, muito obrigado pelo convite, obrigado para a Nathalie pela gentileza no processo pré-live, obrigado a Silvana também pelo convite, sempre uma companheira muito legal comigo, muito generosa comigo. Então, queria agradecer o LabPsique como um todo, né, pela oportunidade de estar dialogando aqui com vocês e compartilhar umas ideias aí. Valeu demais, gente. Desculpa aí te cortar, Larissa. Imagina. Eu vou falar só um pouquinho, quero agradecer o Fernando, né, a Larissa, a Nathalie, todos os demais do LabPsique aqui nos bastidores, que a gente fica no fervo aí resolvendo as coisas de formulário de inscrição. Foi ótima a fala, bombou nas perguntas, Fernando, o pessoal ficou bem mobilizado com a sua fala, isso é muito bom, é esse o nosso objetivo, né, com esse ciclo de debates, é realmente fazer com que as pessoas continuem estudando o materialismo histórico, Marx principalmente, em todas as fontes primárias, e depois seus desdobramentos, Lukács, Heller, no seu período marxista, e construir essa psicologia que ela não está acabada, né? Acho que é esse o nosso papel, né? Não dá para procurar as respostas para o nosso momento atual em Vygotsky, ele não tinha esse poder, né? Então, nós é que temos que buscá-las. É isso. Então, muito obrigada, Fernando, pela sua disponibilidade. Quem sabe no futuro, pós-pandemia, a gente possa fazer um encontro presencial, né? Isso que também é importante, manter esses vínculos e continuar trabalhando junto. Muito obrigada. Obrigadão, gente. Então, tchau, tchau. Acho que é isso, né? Valeu demais. Tchau, tchau.